Tibete. O Teto do Mundo, Parte 2. Na primeira parte, nós seguimos o chamado da Terra. Vimos montanhas nascerem do choque de continentes, sentimos o peso da altitude e entendemos por que este lugar é chamado de Teto do Mundo. Mas o Tibete não termina na paisagem, ele começa nela, porque por trás das montanhas silenciosas existem pessoas, vidas moldadas pelo frio, pelo vento e por uma relação profunda com a Terra. Aqui, cada passo é uma escolha. Cada silêncio carrega significado, e cada amanhecer é um ato de resistência. Nesta segunda parte da nossa jornada, deixamos os grandes panoramas e nos aproximamos do que realmente sustenta o Tibete. Vamos entrar no cotidiano, na fé que guia os dias, na sabedoria que atravessa gerações. Vamos conhecer um povo que não luta contra a natureza, aprendeu a viver com ela, porque compreender o Tibete não é apenas olhar para o alto, é olhar para dentro. Aqui, a geografia não é apenas física, ela sustenta a fé, ecos de pedra e caminhos perdidos. Muito depois do silêncio dos continentes, novos sons passaram a ecoar pelos vales. Ferramentas contra a rocha, passos de caravanas, o surgimento das primeiras fortalezas humanas no alto do mundo. A Terra, antes moldada apenas pela natureza, começou a carregar a marca da ambição e da devoção.
No oeste do Tibete, as ruínas do antigo reino de Guge surgem como uma aparição no meio de um cânion monumental. Guge não foi simplesmente construída, ela foi escavada da própria montanha. Há quase 1000 anos, milhares de pessoas viveram em um labirinto de salas, túneis e cavernas esculpidas na rocha. Ao caminhar por essas ruínas, o sentimento não é de perda, é de reverência. Um lembrete de que até os maiores reinos se curvam diante do tempo. Mas a história tibetana não ficou confinada às muralhas. Ela se moveu por trilhas estreitas e perigosas que ligavam o Tibete à China. Nessas rotas, cavalos tibetanos, essenciais para exércitos imperiais, eram trocados por um produto que moldaria a vida local, o chá. Cada viagem era um desafio à altitude, ao frio e aos abismos. E ainda hoje, esses caminhos ecoam no espírito do povo que habita esta terra. Vida no limite. Se os humanos deixaram marcas na pedra, existe um reino ainda mais antigo que nunca deixou de pulsar: a fauna do Tibete. E no centro dela está o Yaqui. Mais que um animal, ele é um símbolo de adaptação absoluta. Seu corpo foi projetado para resistir. Pulmões amplos, sangue eficiente, pelagem tão densa que a neve repousa sobre ela sem derreter. O Yaqui prova que, na natureza, não existem obstáculos, apenas soluções. E onde há vida, há silêncio atento. Entre rochas e penhascos, move-se o leopardo das neves. Não um predador comum, mas uma extensão da própria montanha. Ele não atravessa a paisagem, ele desaparece nela. Avistá-lo é raro. E quando acontece, é um lembrete da beleza selvagem que governa este lugar. Dos vales aos planaltos, cada espécie aqui é resultado de uma equação extrema entre sobrevivência e adaptação. No coração humano, o instinto se transforma em busca, e no Tibete, essa busca se chama fé. Aqui, a espiritualidade não é separada da vida cotidiana, ela é o próprio ar que se respira. O budismo tibetano não ensina a dominar o mundo, mas a escutá-lo. A maior aventura aqui não é externa, é interior. A peregrinação em torno de montanhas sagradas não é apenas um trajeto, é um ritual em movimento. Cada passo é uma oração. Cada volta, um exercício de desapego. Não se caminha para chegar, caminha-se para se transformar. No centro dessa filosofia está a compaixão, a compreensão de que toda vida está conectada, uma ecologia espiritual onde cada gesto reverbera no todo.
A vida tecida no cotidiano. A fé não permanece apenas nos templos, ela escorre para o dia a dia. Está no chá de manteiga, combustível essencial para enfrentar o frio, na arte, que é oração, na comida, que é energia, na comunidade, que é abrigo. A cultura tibetana não separa corpo, espírito e território. Suas danças narram mitos, sua literatura preserva epopeias como a do rei Gesar, uma das maiores tradições orais da humanidade. No centro de tudo está a família e o respeito pelos mais velhos, vistos como bibliotecas vivas. As casas, feitas para resistir ao vento, são fortalezas de cooperação. Cada janela colorida guarda calor humano. Além das vilas, vivem os nômades, os verdadeiros sentinelas do Planalto. Sua vida é regida pelas estações, não pelo relógio. Eles não cruzam a paisagem, eles pertencem a ela. No centro desse universo está, novamente, o iaque. Leite, lã, transporte, combustível. Nada é desperdiçado. Tudo é parte de um ciclo. Aqui, riqueza não é acumular, é sobreviver em equilíbrio. Lar não é endereço, é presença. E assim, nossa jornada se aproxima do fim, mas o eco permanece. O Tibete não é uma definição única, é resistência e devoção, silêncio e ensinamento, como uma flor de lótus que nasce da adversidade e se abre para o céu. O verdadeiro Tibete não está apenas nas montanhas, ele é uma lição. Sobre simplicidade, sobre harmonia, sobre aprender a fluir com a vida. Um pulso que continua ecoando dentro de nós.